Pessoal, nesta videoaula vamos ver subrrotinas e alguns exemplos de programação de subrrotinas. Bom, vamos ver qual é a ideia por trás das subrrotinas. Mas antes disso, vamos fazer aqui uma pequena observação. Quando se está a escrever programas muito grandes, ou programas muito longos, eh, é possível que partes do programa possam repetir-se em determinadas posições do programa. Um exemplo são ciclos de atraso ou delay loops, que possam ser necessários em diferentes partes do programa. E, portanto, a solução mais óbvia será repetir esse código que implementa o ciclo de atraso. Todavia, não é desejável fazer isso, portanto, repetir o código sempre que ele é necessário, porque isso tem como consequência o resultado de arquivos muito longos que depois de compilar o código objeto vai requerer mais memória. Além disso, é extremamente difícil seguir o programa, isto é, fazer analisar a sua evolução passo a passo para determinar eventuais bugs. E pior que isso, se o bug ocorre nessa parte do código que se repete, é necessário alterar todas as repetições e eventualmente podemos nos esquecer de fazer a alteração numa das repetições. Então, daí surge a necessidade da implementação de subrrotinas. Bom, basicamente uma subrrotina é um trecho de programa que pode ser chamado a partir de qualquer posição desse mesmo programa. Portanto, o programa chama essa subrrotina, não é? A subrrotina é executada e uma vez terminada a sua execução, o programa regressa ao ponto de onde a subrrotina foi chamada. Quer dizer, regressa ao ponto, isto é, regressa à instrução imediatamente a seguir à que chamou a subrrotina. Nós podemos então, para simplificar, então dizer que o programa regressa ao ponto inicial antes de após chamar a subrrotina. E portanto é possível reutilizar secções de programa, trechos de programa, sem a sua reescrita, simplesmente chamando e regressando. Temos aqui então um gráfico que ilustra esse conceito. Temos aqui o programa principal, temos aqui a subrrotina 1 e a subrrotina 2. Então, aqui no programa principal faz isto, faz aquilo, faz alguma coisa além disto, e depois aqui neste ponto chama a subrrotina 1 com call sr1. E a partir daqui o programa, a sua execução é transferida aqui para a subrrotina 1 e ele vai executar este trecho de código. E quando encontra a instrução de return, ele volta ao ponto inicial. E, portanto, vai executar a instrução a seguir à instrução que chamou a subrrotina 1. E vai continuar até que encontra a chamada para a subrrotina 2. E a partir daqui, então, o programa vem para aqui, para esta zona, não é? Da memória e executa esta parte aqui. E ao encontrar o retorno, volta ao ponto inicial antes de chamar a subrrotina 2. E é interessante observar aqui que novamente chama a subrrotina 1. Portanto, se a gente não tivesse subrrotinas, iríamos ter aqui um trecho de código, não é? Este aqui, exceto return, claro. Aqui iríamos ter que repetir o código, como já estão a ver, isto é muito pouco eficiente. Portanto, aqui com este esquema que aqui está, com subrrotinas, o fluxo é o seguinte. Temos então este fluxo de execução, o retorno, temos este fluxo de execução, temos a chamada subrrotina 2, a execução da subrrotina 2,
o retorno da subrotina 2, etc, etc, etc. E agora temos a chamada novamente da subrotina 1. E portanto agora vamos novamente aqui à subrotina 1, executamos a subrotina 1, temos o return e voltamos aqui a este ponto inicial. E continuamos o nosso programa. Portanto, basicamente a gente pode ter então, vamos imaginar que aqui é a subrotina, não é? Aqui é o ponto da entrada, aqui é o ponto de saída, não é? Aqui é o ponto de entrada, aqui é o ponto de saída, aqui está o return, aqui está o início da subrotina. Então podemos ter isto assim. Aqui. E agora retorno, novamente a chamada, retorno. Pronto. É muito mais fácil implementar, portanto, fazer o debug aqui do programa. Além disso, é possível chamar subrotinas a partir de subrotinas, tantas vezes quantas a gente queira. Isto é, limitado, obviamente, a 8, como vamos ver mais adiante. Vamos então analisar aqui novamente esta situação. Temos aqui o programa principal, chamamos a subrotina A, vamos para a subrotina A, executamos a subrotina A. Aqui dentro da subrotina temos uma chamada para uma outra subrotina B e chamamos a subrotina B. Aqui temos o retorno da subrotina B e ele vai retornar ao ponto de chamada, não é? Aqui na subrotina A, continua, e depois quando encontrar aqui o segundo return, ele vai retornar da subrotina A e vai voltar ao programa principal. E pronto, agora aqui temos uma chamada subrotina C e aqui o retorno da subrotina C para o programa principal. Portanto, a gente tem então isto assim: chamada, chamada, retorno, retorno, chamada da subrotina C, retorno da subrotina C. Portanto, é este o fluxo que nós aqui temos. Se tivéssemos uma subrotina D, chamada a partir aqui da subrotina B, podemos perfeitamente ir para uma subrotina D e depois retornar de uma subrotina D para o ponto imediatamente a seguir à chamada da subrotina D, certo? Então podemos ter subrotinas encaixadas em subrotinas. Agora outra coisa interessante, aqui na subrotina A a gente chamou subrotina B, mas aqui é possível também na subrotina C chamar a subrotina A, call, né? Call B, como está aqui na subrotina A. E agora, quando o programa chegar aqui e encontrar o return, ele não vai retornar para lá. Ele vai retornar para este ponto imediatamente antes da chamada. Portanto, a gente podia fazer isto com GoTools. O problema é que com GoTools, aqui nesta subrotina C, B, quando fosse para retornar, ele ia retornar para lá, para este ponto, e não para este. E, portanto, o return é uma garantia de que ele vai retornar não para um ponto estático, mas para um ponto dinâmico definido pelo ponto onde foi feito o call. Tá? Então, o call manda ir para a subrotina e o return manda voltar para onde foi feito o call, e não para outro ponto qualquer. Então, temos aqui, portanto, chamadas, portanto, retornos dinâmicos e não retornos estáticos. O GoTo só permite retorno estático porque o GoTo ele vai sempre para uma determinada, para uma posição bem determinada, enquanto que o return retorna para onde foi feita a chamada da subrotina. Vamos agora ver aqui o mecanismo que está por trás da realização portanto, das subrotinas e das chamadas e retornos. Bom, nós temos o programa counter, não é? Portanto, vamos imaginar, temos aqui, aqui uma instrução add
WF, etc, não é? Então, vamos imaginar que aqui é a posição 101, não é? Portanto, enquanto esta instrução não for executada, o programa counter aponta para 101. Tá? A partir do momento que a gente manda executar esta instrução, o programa counter vai incrementar e vai apontar para o 102. E entretanto, o microcontrolador está a executar a soma. E é assim que é feita, portanto, que o microcontrolador vai executando o programa, não é? Sempre que executa uma instrução, automaticamente o program counter aponta para a posição de memória da instrução seguinte, para quando ele terminar a execução, saber qual é a próxima instrução. Portanto, o program counter ele tem, portanto, é um número de 13 bits, tá? Portanto, a memória ela tem internamente 14 palavras de 14 bits, mas os seus endereços são de 13 bits. Portanto, não confundir o comprimento dos endereços com o comprimento das palavras de memória de programa. Bom, aqui no PIC 16F84 o range vai até 3FF, no 628A, ou que nós estamos a usar, o comprimento é o dobro. Portanto, vai de 000 até 7FF. Bom, então, o papel do program counter, então, nós já sabemos então, qual é que ele é. Agora, temos um novo registro, que é o stack pointer, ou o apontador da stack. A stack basicamente é uma pilha. Uma pilha, supondo que estamos numa repartição da Receita Federal, uma pilha é o processo é colocado, sempre que a gente coloca um processo na pilha, não é? A pilha de papel vai crescendo. E se a gente quiser retirar um processo, o primeiro a sair da pilha é o último a ter entrado na pilha. E, portanto, trata-se de um LIFO, Last In, First Out. Portanto, então sempre que a gente colocar algo na stack, ou seja, na nossa pilha, a pilha vai crescendo, né? À medida que a gente vai colocando coisas nessa pilha. Claro que a pilha ela vai armazenar palavras de 13 bits, que são endereços. Então, vamos então supor que a pilha inicialmente ela está vazia, não é? Além disso, a pilha ela só pode, portanto, no PIC, ela só consegue armazenar 8 valores, tá? Então esta é a explicação de nós não conseguirmos chamar, portanto, sucessivamente 8 subrotinas, sem que, entretanto, a gente tenha retornado de uma. Okay? Então conseguimos chamar sucessivamente até 8 subrotinas. A partir daí o microcontrolador vai se baralhar e não vai funcionar como nós queremos. Portanto, quando a gente então faz um call, vamos imaginar que temos aqui o nosso programa, não é? O call, por exemplo, delay, não é? Então aqui o call delay está na posição X, temos a posição X mais 1, que é a instrução seguinte no nosso programa. Então, antes da gente chamar o call, não é? O program counter está a apontar para X. Quando a gente chama o counter, o program counter vai apontar para X mais 1. E então, a partir do momento que o call está a ser chamado, ele vai pegar no X mais 1 e vai colocar esse valor na pilha, na stack. E vai fazer o program counter igual, vamos supor que delay é o endereço Y, então vai fazer o program counter igual a Y. Então, quando ele terminar de executar esta instrução call delay,
Basicamente, esse call delay é carregar o valor de y em program counter, está certo? E quando terminar o delay, o microcontrolador vai começar a executar a partir da posição y. A próxima instrução está na posição y, que é onde está a nossa subrotina. Quando ele retornar da subrotina, né, ele vai, obviamente, a instrução que ele tem lá para retornar, o que vai fazer é vir aqui à pilha, tirar o valor, o que lá está, o primeiro, não é? Vamos supor que o primeiro é o único, não é? Mas se tivéssemos aqui mais o primeiro, seria então x mais 1, e vai fazer então carregar valor x mais 1 em program counter. E quando essa instrução de retorno tiver sido concluída, o program counter vale x mais 1, e então o microcontrolador vai começar vai executar esta instrução aqui. Tá? Portanto, então a stack ela serve então para armazenar o program counter, portanto, em caso de chamada de uma subrotina, e já agora, porque não, isto vai ser apresentado numa videoaula futura, em caso de interrupção. Então, as instruções que estão associadas à stack, nossa pilha, são esta, a de call, não é? A que a gente chama a de chamada de subrotinas, que é o que nós estamos aqui a falar. A instrução de retorno, não é? Que é essa mesma, não é? Que é a que faz retornar da subrotina. A retfi, que é o retorno de uma subrotina, isto é, de uma rotina de interrupção, que vamos ver a seguir. Portanto, o retfi e o return são equivalentes. Portanto, a única diferença é que o return é um return normal e o retfi é um retorno de uma interrupção. Existe também o retlw, que vamos ver também mais adiante, noutra videoaula, também equivalente ao return, mas a diferença é que portanto, a gente vai, enquanto que return e retfi aparecem sozinhos, não é? O retlw vem sempre associado a um número literal. Então, se a gente fizer retlw 0x23, nós estamos a retornar, tal como um return normal, com o adicional de termos carregado o literal 23, essa decimal, no work register. Portanto, retlw é return e literal no work register. Isto é, return com carregamento de um literal no work register. Isto aqui é interessante, por exemplo, em funções também, ou lookup tables. Hoje vamos também falar, neste vídeo, vamos falar de funções, mas ainda sem utilizar o retlw. Agora, uma coisa importante, nunca esquecer que, portanto, para percebermos aqui estes conceitos, temos que não nos podemos divorciar, portanto, da ocupação do uso do espaço de memória, tendo em conta que portanto, o programa tem que possuir sempre um vetor de reset, isto é, contendo a primeira posição de memória com que o program counter vai ser carregado, e portanto basicamente é para dizer de onde o programa vai começar a executar. E portanto esta instrução, portanto, fazendo esta revisão, o vetor de reset, portanto tem que sempre que aparecer no programa. Portanto, temos então aqui a nossa memória, então podemos observar aqui o program counter, que é um registro de 13 posições. Temos aqui o stack, a nossa pilha, que ela possui 8 posições, e as palavras que vão ser armazenadas aqui na stack possuem o mesmo comprimento do program counter, que é 13. E pronto, e com estes 13 linhas a gente pode varrer todo o espaço de memória do usuário. Sendo que o vetor de reset, portanto aqui temos sempre que definir o vetor de reset, que é para dizer de onde o programa se inicia. Numa aula numa próxima videoaula vamos ver também como é que podemos usar
o vetor de interrupção, que este é fixo e é sempre na posição 4. Vamos continuar então. Então vamos ver aqui portanto, um uso básico de subrotinas. Temos então a primeira instrução, que é o call k. O k é um número literal, mas também pode ser um label, um tag. Ou seja, posso pôr aqui call delay, sem problema. O compilador, vamos imaginar que a subrotina delay começa na posição 0x3E0. Ok? Portanto, este call delay é equivalente a ter call 0x3E0. Tá? Mas nós não nos precisamos preocupar com números, que isso é o problema do compilador. O que nós temos que nos preocupar é aqui com tags, usando nomes que sejam fáceis para nós. Então não vamos pôr aqui call subrotina 1 ou call subrotina 2. Também podemos fazer, mas é um bocado confuso. É melhor usar aqui um delay, se for obviamente uma subrotina de delay. Depois temos aqui a instrução de return. Portanto, aqui esta instrução é a última instrução que está na subrotina e é a que vai permitir retornar ao programa principal ou a uma subrotina que tenha chamado essa subrotina. Temos aqui então o RET-LW, que é o retorno literal. Portanto, se a gente tiver então RET-LW 27, portanto estamos a retornar para o ponto de chamada, não é? E além disso estamos a carregar o valor literal 27 hexadecimal no work register. Então o procedimento é o seguinte: temos então a chamada da subrotina a partir do programa principal usando a instrução de call e portanto a partir deste momento o program counter portanto, é colocado na stack e o program counter vai ser carregado com o endereço do início, portanto, com o endereço da primeira instrução que está na subrotina. E a execução do nosso programa é transferida para essa zona. Quando a gente sai da subrotina chamando a instrução de return ou return literal work, portanto, o program counter é carregado com o valor que está no topo da nossa pilha, da nossa stack. Esse valor que é carregado no program counter denomina-se de contexto. Portanto, a gente tem aqui o nosso programa principal e chama, não é? Acontece que para a gente retornar aqui, a este ponto, não é? A gente tem que salvar aqui o contexto, não é? A instrução, portanto, a posição de memória de retorno. E esse contexto então é salvo na nossa pilha e depois quando retornamos o contexto que está na pilha, que foi salvo, ele é carregado no program counter e então o nosso programa continua a execução normal a partir deste ponto. Bom, como foi dito anteriormente, é possível chamar subrotinas a partir de subrotinas, não é? Obviamente não podemos fazer mais que 8 chamadas sucessivas, porque a nossa pilha, portanto, ela permite-nos guardar o endereço de retorno, portanto, permite-nos guardar até 8 endereços de retorno. Se a gente fizer uma nona chamada, não vamos ter como gravar, não é, o nono endereço de retorno, ok? E portanto não podemos ter mais que 8 chamadas sucessivas. Portanto, isto é muito importante se a gente quiser fazer, por exemplo, implementar uma recursividade. Portanto, uma recursividade é um programa, uma subrotina chamar-se a si própria. Claro que essas chamadas sucessivas também não podem exceder 8 chamadas. Neste caso, 7 chamadas, porque uma chamada
já foi feita anteriormente a partir do programa principal. Portanto, se a gente quiser implementar recursividade, temos que ter uma possibilidade de terminar essa recursividade e sempre limitar o número total de recursividades a 7. Outra coisa, se vamos imaginar que temos aqui o nosso programa principal, não é? Temos aqui a nossa stack. Bom, enquanto a gente não fizer nenhum call, a stack está vazia, tá? Vamos imaginar que aqui neste ponto a gente tem isto, enganamos-nos e escrevemos return. O microcontrolador vai então aqui à stack, a nossa pilha, pegar aqui o valor que está lá, para poder retornar, para poder carregar este valor no program counter. Acontece que o valor não existe e, portanto, como não existe, vai acontecer um erro. Um erro que eu obviamente não faço ideia qual é que é, porque a stack está vazia, não tem lá nada. Então temos que evitar ter returns, porque eles não vão fazer nada, porque eles não vão... Basicamente isto também tem alguma lógica, não é? Estamos no programa principal, temos um return, mas vamos retornar para onde? Não é? O microcontrolador não sabe e nós também não sabemos. Não é? Bom, vamos aqui, usando a chamada de subrotinas, implementar o pisca-pisca com 500 Hz de frequência. Portanto, na videoaula anterior vimos que para fazer esse pisca-pisca tínhamos então aqui todas as configurações, não é? Tínhamos aqui o início do nosso programa principal. Tínhamos aqui uma instrução de LED on, não é? Que ela ativa o pino X da porta B ou da porta A, não importa, isso é definido aqui nas configurações através do define. Portanto, o LED on é um BSF porte A ou porte B, vírgula, um dos pinos que tenham sido configurados como saídas. Ok? Então ativamos esse pino. Temos aqui o código, não é, que implementa um delay de 1 milissegundo. Portanto, a explicação disto está na videoaula anterior. Agora vamos apagar o LED, né, chamando aqui isto LED off. Portanto, isto é equivalente a BCF, que está aqui configurado. BCF, porta A ou porta B, vírgula o pino, não é? Que é o mesmo que está aqui, não é? E então desativamos esse pino e apagamos o LED. Novamente vamos dar um delay de 1 milissegundo. E portanto a solução mais óbvia é copiar o código anterior. Ok? Claro, os loops têm que ser diferentes, não é? Que é para ele poder executar este primeiro loop e o segundo loop de forma unívoca. Bom, e depois, quando terminou o segundo delay de 1 milissegundo, vamos fazer go to início. E portanto aqui vai recomeçar tudo de novo. Na realidade, aqui a gente está a assumir que, portanto, para 500 Hz o período é 2 milissegundos. Portanto, este código ele vai, na realidade, da forma que ele está, ele teria que ser reescrito ou otimizado, porque aqui o LED-on ele demora, supondo que a gente está a usar aqui um clock de 4 MHz, tá? E portanto o ciclo de instrução é 1 microsegundo. Portanto, então, na realidade aqui o período é 1 milissegundo mais 1 microsegundo, 2 microsegundos, não é? E o GoTo são 2 mais 2 microsegundos, ou seja, 1, 2, 4. Ou seja, então o período aqui são 1 milissegundo mais 4 microsegundos. Portanto, aqui teríamos que alterar aqui os códigos justamente para que isto fosse, portanto, 2 milissegundos exatos. Mas pronto, o erro é baixo, 4 microsegundos é um erro de 0,4, portanto 4 microsegundos em 2 milissegundos é um erro de 0,2%, portanto não é crítico. Bom, agora, e se a gente tivesse N delays, íamos copiar N códigos e alterar N menos uma vez aqui o nome do loop?
Claro que não. É mais, portanto, é mais eficiente a gente implementar aqui uma subrotina de delay que faz 1 milissegundo. Então temos aqui o nosso código alterado, não é? Temos aqui LED on para acender o LED. Agora aqui temos call delay 1 milissegundo. Portanto, desde que ele chama esta rotina, esta subrotina, até que vai começar a executar a instrução seguinte, ele vai gastar 1 milissegundo. E portanto, então ele gasta 1 milissegundo na chamada da subrotina delay 1 milissegundo, na sua execução e no retorno dela. E portanto, então quando a gente chama aqui call delay 1 milissegundo, o programa vem para aqui, não é? Executa a subrotina e depois retorna. Ok? Retorna e portanto, desde da chamada até que chegou aqui, demorou 1 milissegundo. Agora apaga o LED, não é? E uma vez mais vai chamar a rotina de delay de 1 milissegundo para gastar 1 milissegundo. Executa a subrotina do delay 1 milissegundo e retorna. E pronto. O nosso programa aqui está mais eficiente, porque a gente tem aqui o programa principal, que possui apenas 3 linhas de código, e temos aqui a subrotina de delay de 1 milissegundo, que pode ser chamada quantas vezes a gente quiser de um programa maior que este aqui. Bom, vamos agora ver como é que podemos implementar essa subrotina delay 1 milissegundo, não é? Já que sabemos que ela existe, ela não estava representada no slide anterior. Então, é assim, após o call delay underscore 1 milissegundo, no código principal a gente gastou 2 microsegundos a chegar aqui neste ponto, ainda antes de fazer alguma coisa. Então aqui o número vamos ter que alterar para 199, de maneira que até este ponto aqui ele vai gastar 994 microsegundos, ou seja, 198, que é este valor menos 1 vezes 5 mais 4. Okay? Além disso, como ele já gastou 2 microsegundos, então quando chegar aqui neste NOP, já gastou 996 microsegundos. Agora, o primeiro NOP é para perder 1 microsegundo, ou seja, é para gastar 997 microsegundos até aqui. O segundo NOP é para gastar mais 1 microsegundo, 998 microsegundos. Agora aqui, para retornar, ele vai gastar 2 microsegundos adicionais. Então 998 mais 2 faz com que o tempo total gasto de chamada até ao retorno seja de 1 milissegundo. Bom, agora vamos aqui propor alguns exemplos para fazer em casa. Portanto, vamos sugerir a escrita de um programa que acenda e apaga um LED, portanto, ligado na linha no pino 5 da porta B, e que esse delay seja de 0,8 segundos entre mudanças de estado no LED, ou seja, o período é 1,6 segundo. Para isso, pretende-se apenas a escrita de subrotina especializada nesse delay, chamemos-lhe delay, portanto, delay, um nome possível seria underscore, portanto, 800 milissegundo. Pronto. Agora, é assim, propõem-se duas versões, uma primeira versão em que a frequência do nosso oscilador seja 4 MHz, ou seja, o ciclo de instrução é 1 microsegundo, que é o exemplo que temos estado a usar até agora, não é? E na segunda versão, usar um relógio de 20 MHz, ou seja, ele é 5 vezes mais rápido, quer dizer que as instruções também são 5 vezes mais rápidas e vão demorar apenas 0,2 microsegundos a executarem. Já agora, uma pequena sugestão que dou é reutilizar a subrotina delay 1 milissegundo.
por exemplo, fazendo aqui um ciclo de 800 chamadas desse delay de 1 milissegundo. Claro que não se vão colocar 800 linhas, aqui para o primeiro caso, claro, não se vão colocar 800 linhas de código, não é? É preciso implementar uma espécie de ciclo. Bom, de qualquer forma, a videoaula anterior ela também cobre esse assunto. Bom, agora o próximo exemplo que se sugere para casa, e este aqui não pode ser escrito sem agora vermos o conceito de função. Na realidade, aqui a subrotina de delay, ela é uma subrotina especial, porque ela é uma função. Uma função normalmente aceita parâmetros da entrada e retorna parâmetros de saída, mas nem sempre. Uma função pode não ter parâmetro de retorno, então é uma função do tipo void, mas aceitar parâmetros de entrada. Além disso, também podemos ter uma função que retorna valores, mas não aceita parâmetros de entrada, ou seja, os argumentos de entrada são void, do tipo void. A função que tem parâmetros de entrada do tipo void e parâmetros de saída de retorno do tipo void, não é a nossa subrotina, porque ela não tem parâmetros de entrada nem de saída, é uma subrotina pura. E portanto aqui esta subrotina delay underscore n grande ms, ela vai executar o delay de n vezes 100 milissegundos. Isto, claro, vamos considerar que o oscilador é de 4 MHz, certo? E portanto o valor n é passado para essa subrotina. Esse valor n é passado no work register. Vamos já ver a seguir como é que se pode fazer a passagem de valores. Além disso, usar a subrotina para numa aplicação de pisca-pisca de LEDs. Portanto, aqui a nossa subrotina então é uma função, portanto ela não tem retorno, é uma função do tipo void, com retorno vazio, que é a nossa função é delay, chama-se delay underscore nms e o parâmetro de entrada é o n. Claro que o n vai no work register e não numa variável. Nestes exemplos que vamos apresentar, vamos ver como é que podemos enviar parâmetros para essa subrotina dentro de variáveis. As nossas variáveis serão posições de memória, de dados. Bom, vamos ver aqui então uma função. A função mais óbvia é a soma. Portanto, ela executa a soma de dois números inteiros. Esses inteiros, obviamente, são inteiros de 8 bits, né? Entre 0 e 255. E a soma, então, é A mais B. Portanto, A e B estão entre 0 e 255 e a soma vai estar entre 0 e 510. Sendo que a soma pode ser a soma real. Aqui vamos falar de soma real e soma, não é? Efetiva, de 8 bits. Ela pode ser maior que 255. Então, a soma real pode requerer, pode haver situações em que sejam necessários 9 bits e não 8 bits. Então, aqui nesta função, a nossa função soma, os parâmetros de entrada, o A está na posição 20 e o B está na posição 21. Então, a nossa posição é soma, é uma função soma de, primeiro parâmetro é o conteúdo de 20. Portanto, lembram-se que anteriormente, no exemplo pedido para fazer em casa, o parâmetro de entrada vai no work register, aqui vai nas posições de memória 20 e 21. Pronto. Temos então aqui a nossa soma de A, B, em que o A está dentro da posição 20 e B é o conteúdo da posição 21. O parâmetro de saída, que é a soma propriamente dita, está na posição 22. Então, a posição 22 é o nosso digamos, Y. Pronto. Então, é isto. Bom, na realidade, aqui vamos ter que
alterar uma coisa, porque a posição 22 ela é um registro de 8 bits e a soma pode necessitar de um nono bit para ser representado. Então esse nono bit é a flag de carry. Então os parâmetros de saída é a posição 22, né, com o resultado da soma, e a flag de carry. A flag de carry é igual a 0 se a soma for inferior a 255 e, portanto, para representar o resultado 8 bits chegam, e a flag de carry é igual a 1 se a soma necessitar de um nono bit para ser representada. Isto é, a soma é maior que 255. Portanto, aqui a nossa soma real ela é o conteúdo de 22 mais 256 vezes a flag de carry. 256 é 2 levantado a 9. Portanto, é o nono bit. Vamos então fazer a nossa soma. Em primeiro lugar, vamos mover o conteúdo da posição 20 para o work register. Portanto, o work register passa a conter o primeiro operando. E agora vamos fazer a soma do segundo operando, que é o conteúdo da posição 21, com o primeiro operando, que é o conteúdo da posição, que é o conteúdo do work register, tá? Então, o conteúdo do work register é então a soma do primeiro com o segundo operando. Bom, e portanto, o resultado está no work register e agora para podermos retornar o resultado nesta posição 22, temos que mover o conteúdo do work register para a posição 22, já que 22 é o nosso parâmetro de retorno. Está certo? Acontece que o registro 22 ele tem um comprimento de 8 bits e, portanto, o valor que ele vai armazenar é menor ou igual que 255. Ok? A gente não precisa fazer mais nada porque a flag de carry automaticamente ela toma o valor de 0 ou 1 consoante o resultado de soma seja menor ou igual que 255 ou maior que 255 respectivamente. E portanto, agora aqui é só pedir o retorno da função. E ao retornar, então ela retorna a soma, o valor, portanto, os 8 bits menos significativos da soma na posição 22 e o bit mais significativo na flag de carry, caso a soma tenha sido ou não é, sido superior a 255. Porque se for inferior ou igual, o carry transporta na mesma o valor 0. E portanto, no programa principal, a gente, para considerar a soma real, temos que considerar o conteúdo da posição 22 e a flag de carry multiplicada por 256. E portanto podemos chamar esta função quantas vezes a gente quiser, sempre que a gente precisar de fazer uma soma. Vamos imaginar que temos um programa que precisa de fazer 20 somas. Portanto, se a gente quisesse fazer isto tudo repetir o código, iríamos precisar de 60 linhas de código. Enquanto que com este esquema, portanto, eu disse 20, queria dizer 60, portanto 20 somas vezes 3, 60 linhas de código. Com este esquema aqui temos 20 chamadas, não é? Ou seja, 20 linhas de código mais 4, ou seja, 24. Ou seja, 24 versus 60 linhas. Temos aqui portanto, uma poupança muito grande de linhas de código. Claro, isto se a função for chamada muitas vezes. Já agora é interessante e recomendável ter-se uma biblioteca de funções, soma, subtração, multiplicação, etc. Porque este código, a vantagem das subrotinas, desde que se respeitem aqui os parâmetros de entrada, não é, os de saída, estas funções elas podem ser reutilizadas em outros códigos. Vamos ver aqui um exemplo do uso da função soma. Portanto, vamos usar a função soma anterior.
Temos então aqui o início do nosso programa. Portanto, aqui a gente vai ler o que está na porta B e colocar no Work Register. Então agora vamos mover o conteúdo do Work Register para a posição 20. Então a posição 20 vai conter o primeiro operando, que é o conteúdo da porta B. Não nos vamos preocupar aqui muito com as configurações da porta, tá? Agora vamos mover o literal 1 para o Work Register e agora passá-lo para a posição 21. Então o segundo operando, que está na posição 21, vai conter o valor 1 binário ou 1 na base 10 também. Portanto, já estão a imaginar que a gente vai somar o primeiro operando com 1, ou seja, vamos fazer aqui um incremento de 1. Então temos aqui call soma, tá? Então após o retorno da função, a soma real é o conteúdo da posição 20 mais 1. Anteriormente não foi referido, mas quando a gente retorna da função, o valor, o conteúdo da posição 20 e da posição 21, eles não são destruídos, isto é, não são alterados após a chamada da função. Ou seja, eles são preservados. Bom, então a soma, os 8 bits menos significativos da soma são retornados na posição 22 e a flag carry retorna o valor 0,1 caso a soma real seja menor ou igual que 255 ou maior que 255 respectivamente. Agora aqui vamos pegar no que foi retornado em S, não é? Na posição 22, vamos passar aqui para o Work Register e escrever aqui na porta B novamente. Claro que se alguns bits aqui, alguns pinos estiverem configurados como entradas, não é? Quando a gente escrever aqui esses bits não vão ter qualquer, não vai haver qualquer ação nesses bits, porque esses bits configuram os pinos respectivos como entradas. Mas nos bits que estão configurados configuram pinos como saídas, essas saídas eventualmente vão ser alteradas. Ok? E portanto o conteúdo da porta V vai conter o conteúdo da soma. Portanto, então, já agora uma pequena nota, a gente aqui, vamos imaginar que configuramos aqui todos os pinos da porta B como saídas, não é? Antes de executar este código, teria sido bom, não é? A gente ter feito, vamos por exemplo, inicializar as saídas, move literal 0, não é? E agora move WF porta B. Portanto, se tivermos todos os bits, todos os pinos da porta B configurados como saídas, vamos ter os 8 pinos todos desativados. E a partir daqui, reparemos que aqui neste ponto, só, não é aquele ponto, aqui neste ponto, os pinos na saída ainda estão todos desativados. Tá? A partir do momento que a gente, e aqui o Work Register ele contém o valor 1, não é? Porque é o que a gente somou 000 com 1. Então, neste momento, este valor ainda está na posição 22. A partir do momento que a gente executa esta instrução, a gente coloca este valor na porta B. E então o pino 0 ele vai ser atualizado. Vai ser atualizado para 1. Na próxima execução, bom, a gente volta já a isso. Vamos apagar isto tudo. Então, aqui neste ponto aqui, a gente ativou o pino 0 e manteve os restantes pinos da porta B todos desativados. Agora vamos olhar aqui o seguinte, vamos ver aqui se
vamos ver se a soma real excedeu 255. Ou seja, temos que testar a flag de carry. Portanto, se o carry for igual a 1, significa que excedeu. Então temos aqui BTFSS status,C. Portanto, aqui a pergunta que se faz é a seguinte: a soma real é maior que 255, isto é, se é igual a 1? Não, sim. Então, se não, a gente vamos supor que temos agora também o pino 2 da porta A para nos avisar quando a soma exceder 255. Então, como não excedeu 255, a flag QR igual a 0, então vai fazer RA2 igual a 0. Então temos que ter aqui um goto clear RA2, tá? Caso não tenha excedido. Então agora ele vai para aqui e faz, então clear faz o BCF porta 2, ou seja, faz o pino aqui RA2 igual a 0. Caso tenha excedido, não é? Maior, não é? Ele vai ativar o pino 2 da porta A e depois disso vai para fim. Então, anteriormente ele tinha ido para fim também. E pronto, e fim de conversa. Agora a gente pode implementar, é possível então, usando esta função aqui, portanto, irmos atualizando os pinos, fazer uma contagem basicamente. Temos aqui a porta B, não é? Temos aqui os 8 bits e aqui temos um descodificador BCD. Peço perdão, não é um descodificador BCD, é um portanto, aqui temos binário para BCD. Então aqui temos 7. Então é possível termos aqui um display cá fora, ou neste caso 2 displays, e ir, à medida que aqui as linhas vão sendo incrementadas, a gente vai ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. O que se passou aqui? Bom, vamos ver aqui então mais um caso. Vamos então aqui ver, aqui o código que nos interessa é aqui o que está amarelo. Portanto, a gente vai ver um exemplo de uma rotação circular à esquerda. Aqui temos então o vetor de reset e aqui temos go to início para ir para o código principal. Então, antes de analisarmos o código, vamos ver o que é isso de rotação circular à esquerda. Portanto, a gente viu que se usarmos a instrução RLF, depois de fazer o RLF, ficamos com isto assim. O conteúdo do registro roda à esquerda uma posição e aqui pela direita entra um 0. Está certo? Só que nós agora não queremos isso. Nós agora queremos que não entre um 0, até pode entrar um 0, mas desde que antes da rotação o bit mais significativo tenha sido um 0. Então agora a gente quer que seja isto. Portanto, a gente quer, portanto, implementar a rotação circular e não simplesmente a rotação simples. Portanto, a gente quer fazer isto assim. Portanto, este passa para ali, este passa para ali, etc. O bit menos significativo passa para a posição 1 e o bit mais significativo, ao invés de cair, não é, para o carry, passa a ser o bit menos significativo. Portanto, é uma rotação circular. Se a gente fizer 8 rotações, tivemos aqui A, B, C, etc., não é? Ao fim de 8 rotações voltamos a ter o mesmo número. Bom, então vamos continuar. Vamos aqui para início. Antes de fazermos uma rotação do que quer que seja, não é?
vamos primeiro carregar o valor que pretendemos rodar aqui na nossa função. O parâmetro de entrada está na posição 20. Agora, por curiosidade, isto também foi feito propositadamente, o parâmetro de saída coincide com o próprio parâmetro de entrada. Então quer dizer que se a gente na entrada da função tiver este número, portanto, este número está na posição 20, quando retornamos da função, a posição 20 vai conter o resultado da rotação circular. Ok? Isto foi feito de propósito justamente porque vamos ver porque é que isto foi feito. Então, vamos carregar o work register com o valor 23 hexadecimal e passar esse valor 23 então para a nossa variável de entrada, que está na posição 20. Tá? Então a posição neste instante aqui, a posição 20 vale, portanto, contém a palavra binária 00110011, tá certo? Agora temos aqui o call RFC, que é fazer uma primeira rotação circular à esquerda. Então vamos para a nossa função, né? Aqui na posição 20 vai este valor. Então aqui o que vamos ter que fazer em primeiro lugar é rodar à esquerda isto, o conteúdo de 20. Portanto, RLF 0x20. Ok? Então vamos fazer essa rotação à esquerda, fazendo RLF 0x20, a seguir de F, porque, como já estão aqui a ver, como o parâmetro de saída coincide com o parâmetro de entrada, não é? Então aqui é lógico a gente colocar o resultado da rotação no próprio registro 20. Tá? E então após a execução desta instrução, a gente fez então uma rotação à esquerda todos os bits, todos exceto de um, do bit mais significativo, que entretanto desapareceu. Após a execução desta instrução, o que nós temos é isto aqui, é 0,0010, tá? Para isso é que foi necessário fazer esta função aqui. O 1 que estava aqui, ele caiu no carry, né? Ele não caiu no buraco negro, caiu aqui no carry. Agora, a gente vai ter que pegar aqui neste 1 e colocá-lo aqui. Já agora, se fosse um 0, também tínhamos que o colocar ali. Claro que se for um 0, a gente não precisa colocar nada, porque o 0 já entrou. Portanto, a gente só precisa, eventualmente, alterar o resultado caso o carry seja igual a 1. E é isso que vamos ver aqui. BTFSS status,C. O bit 7 de 20 antes da rotação era igual a 1, isto é, carry igual a 1, não, isto é, após a rotação o LSB já é igual a 0. Então, se aqui tínhamos 0, não é? Ao invés de 1 tínhamos 0, então não precisamos fazer mais nada. Então esta instrução é executada e saímos da nossa subrotina. Caso contrário, caso a gente tivesse aqui o 1, não é? O 1 caiu aqui no carry e então a gente vai ter que executar a instrução seguinte. Então vamos ter que ativar este último bit, BSF 0x20,0. Sim, portanto o bit mais significativo era 1, então agora temos que fazer o LSB após rotação igual a 1 e portanto neste momento temos a rotação circular feita. Bom, agora temos que retornar também. Bom, isto aqui tem aqui os retornos, eles têm que ser bem pensados, está certo? Que é para não haver problemas. Portanto, aqui, por acaso, aqui foi muito simples, não é? Porque a gente não precisava de fazer nada, não é? Porque o bit menos significativo já era 0, caso o mais significativo antes do retorno também fosse 0. Bom, agora vamos
Muito bem, agora a gente já sabe, que após a chamada desta função, call RRFC, após a primeira rotação circular à esquerda, então a posição 20 contém este valor aqui, ou seja, a rotação circular à esquerda da posição 20, do conteúdo da posição 20. Agora, se a gente chamar novamente o call RRFC, reparemos que a posição 20 já tem este valor aqui, que é o resultado da primeira rotação à esquerda. Então, quando terminarmos a segunda rotação à esquerda, aqui temos 0, o 0 vai entrar aqui, então tudo isto roda à esquerda. Então, após a segunda rotação à esquerda, temos este valor. Portanto, se a gente fizer 8 chamadas, se tivéssemos aqui 8 call RRFC, o resultado que iria estar na posição 20 iria ser igual ao resultado inicial. Isto aqui é interessante se a gente quiser justamente chamar novamente portanto, a função sem necessidade de recolocar os argumentos. Se o próprio argumento de saída, a posição de memória, for a mesma da posição de memória do argumento de entrada, então simplesmente podemos então chamar sucessivamente aqui estas funções. Por exemplo, no caso da soma, se a gente quisesse fazer então um ciclo, era simplesmente ter aqui uma soma. Portanto, soma. Claro que o retorno não é na posição 22. Agora teríamos que pensar muito bem que posições de memória é que iríamos usar. Por exemplo, no caso do incremento, não é? A gente usou a posição de memória 20 e a posição de memória 21. E o retorno era a posição 22. Então, se a gente quisesse alterar o código anterior, podíamos então fazer o resultado da soma portanto, dos 8 bits menos significativos na posição 20. E então a gente poderia chamar a soma quantas vezes quiséssemos. E o resultado atualizado estaria sempre na posição 20. Claro que, pronto, temos também, quando estourasse, não é? Portanto, vamos imaginar que a posição 20 continha o valor 255 e a posição 21, valor 1. Quando a gente chamasse, a gente iria ter um resultado 256, ou seja, na posição 20 iríamos retornar 00 e o carry. Vamos ver agora um exemplo do uso de funções. Vamos usar a rotação circular à esquerda, então vamos imaginar que temos a porta B, portanto os 8 pinos da porta B, em que a gente inicialmente tem este pino e este acesos, portanto o pino 0 e o pino 4 acesos. Após um pequeno delay, portanto o pino 1 e o pino 5 acendem e os pinos anteriores apagam, e assim sucessivamente. Ou seja, ao fim de 1, 2, 3, 4 chamadas, portanto aqui as luzes deslocaram-se. Portanto, esta deslocou-se. Então, temos então o padrão inicial. Vamos então aqui colocar aqui a rotação circular à esquerda anterior, tá? Vamos imaginar que temos aqui uma subrotina que implementa um delay de 1 segundo. Então temos aqui as configurações, não é, do nosso microcontrolador. Temos o vetor de reset e temos aqui o go to início. Então temos aqui início. Então vamos ter que carregar este padrão inicial em algum registro, não é? No caso, a gente está a usar aqui na rotação, a gente está a usar o registro 20, então temos que carregar este padrão no registro 20. O padrão é, portanto, é 0001, 0001, ou seja, o 0 significa LED apagado, o 1 LED aceso. Então vamos carregar o 11 hexadecimal no work register e depois na posição de memória 20. E a partir deste momento, a posição de memória 20 contém o padrão inicial.
Bom, agora temos aqui o ciclo salto, não é? Attack salto. Agora aqui vamos chamar call RRFC. Bom, então após chamarmos este call, não é? Quando chegarmos aqui nesta posição, a gente vai ter aqui este padrão. Ou seja, vamos ter o valor 00100010 na posição de memória 20. Então vamos ter que mover a posição do resultado para o Work Register e finalmente o resultado que está no Work Register para a porta B. E a partir deste momento aqui, este bit apaga, este pino apaga, este LED apaga e este acende. Este apaga e este acende. E os restantes mantêm-se apagados. Agora temos aqui um delay de 1 segundo. Após uma espera de 1 segundo, vamos novamente vir aqui para salto. Só que a diferença é que quando a gente fizer este primeiro salto para aqui, não é? A gente já não tem 0001 na posição 20, mas sim 0010 na posição 20. E então aqui, após a segunda chamada desta função, não é? A gente vai ter então o valor 01000100 na posição 20. E então aqui vamos aplicar esse valor aqui na porta B e então este LED apaga e este passa a acender. Este apaga, este passa a acender e os restantes acendem-se. Bom, agora após a segunda passagem, acendemos este LED e apagamos os dois anteriores. Bom, após 4 passagens, isto é, após 3 passagens, voltamos à situação anterior, em que tornamos a acender este LED e este. Portanto, às vezes é interessante que, nem sempre, não é? Mas neste caso específico, foi extremamente interessante e eficiente que a posição de memória com o parâmetro de saída fosse a mesma posição de memória com o parâmetro da entrada.